Oi? Continuando meu vídeo sobre casais consanguíneos, nesse vídeo eu vou dar um pouquinho uma ideia de como é a consulta na genética para casais de primos. E eu admito que eu não sei tudo, então o que eu sei sobre isso na verdade é só na teoria, eu não sei como é que é na prática. Então, se vocês são um casal de primos e se consultaram na genética, se vocês puderem colocar aqui nos comentários como é que foi e confirmar alguma das coisas que eu falei, vai ser muito interessante. A primeira coisa que eu queria comentar sobre isso, que eu sei na teoria, é que, e eu também não sei se isso vale hoje em dia, mas enfim, eu sei que numa época aí, quando os primos queriam casar, antes de assinar os papéis ali no civil, oficializando o casamento, eles tinham que provar que tinham feito uma consulta ali com o geneticista, justamente para o geneticista explicar para eles que eles têm um risco aumentado de ter uma criança com uma doença genética. E eu não sei se isso é uma dessas coisas que tá ali na teoria, na lei, tá dizendo isso, e na prática ninguém faz. E eu não sei se isso ainda vale hoje em dia, mas teoricamente existia isso antes, né? Os primos tinham que passar por um geneticista antes de oficializar o casamento. E eu sei que em outros países isso também é válido, e pelo que eu ouvi dizer na minha aula, lá em Israel é assim, então antes de um casal oficializar o casamento, eles têm que se consultar com um geneticista e parece até que o governo oferece um exame para eles para testar se aqueles pais, esses futuros pais, eles são compatíveis geneticamente para ver se eles têm genes que poderiam causar umas doenças que são muito específicas na população judaica. Uma população judaica muito específica que é a etnia de judeus Ashkenazi. Então, parece que lá em Israel tem isso, de não só eles têm que se consultar com um geneticista, mas o governo também oferece um exame para eles, para que eles possam se preparar no futuro, quando eles forem ter filhos. Mas enfim, considerando então que vocês são um casal de primos, se vocês forem numa consulta com um médico geneticista, muito provavelmente o que vai acontecer é ele vai fazer um histórico familiar de vocês, um heredograma, vai perguntar se existe alguma doença genética já diagnosticada na família, se um de vocês tem alguma doença genética ou qualquer coisa assim. E se não tiver um histórico familiar de uma doença na família, muito provavelmente o que ele vai explicar é justamente umas coisas que eu falei no meu vídeo anterior, que o risco geral da população de ter uma criança com uma doença genética, mesmo as pessoas não sendo parentes, esse risco é de 3%. Então, mesmo que seja um casal que não é parente, esse casal não tem garantia de que eles vão ter uma criança ali que não tem uma doença genética. E o médico vai provavelmente explicar para vocês que vocês têm um risco aumentado, sim, de ter uma criança com uma doença genética, mas que não é possível a gente triar para todos os tipos de doenças genéticas que existem, porque são muitas doenças genéticas, e que a maior probabilidade, se vocês tiverem um filho, é que essa criança seja saudável. Então, vocês têm aí uns 90% de chance de ter uma criança saudável contra 10% de ter uma criança com uma doença genética. Então, o recomendado geralmente é que o médico geneticista explique isso para o casal, mas que fale para eles: vai lá, tenham os filhos de vocês, e se vocês tiverem uma criança com uma doença genética, aí vocês voltam aqui e aí a gente vai conversar e a gente vai fazer os cálculos para a próxima gestação de vocês. E aí o caso muda se você é um casal de primo e se você já tem um histórico ali familiar de alguma doença genética na família. Então, se já tem um histórico, alguma outra criança na família nasceu com, por exemplo, fibrose cística, então a gente vai fazer o cálculo do risco de vocês terem uma criança especificamente com fibrose cística. A gente não vai fazer cálculos para as outras milhares de doenças genéticas que existem. Então, a gente vai calcular especificamente para aquela doença que está ali presente na família, que no caso é fibrose cística. E aí, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que aí eu tenho que admitir também que é mais coisa da teoria, eu não sei muito na prática, mas eu queria muito ter acompanhado uma consulta de primos no serviço público e no serviço particular. Porque no serviço público, geralmente as pessoas, elas não têm tanto dinheiro,
E no serviço particular, geralmente as pessoas elas têm mais dinheiro, elas são mais preocupadas, elas querem realmente se planejar para o futuro e elas têm mais medo ali de ter uma criança afetada. Então, se a gente diz para ela que ela tem 10% de chance de ter uma criança com uma doença genética, no serviço particular é mais provável que a gente encontre um casal que diga, tipo, ai, não quero nem esses 10%. Tem algum exame genético que vocês podem oferecer pra gente garantir que a gente não vai ter esses 10% de risco? E aí, geralmente no serviço particular, é onde a gente encontra esses casais que estão mais dispostos a gastar um dinheiro ali num exame que talvez não dê nada, dê tudo normal, mas que vai trazer uma tranquilidade maior para aquela família, né? E por isso eu queria compartilhar com vocês um exame que está começando agora aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele já é mais conhecido, mas que está começando aqui no Brasil. Eu nunca ouvi falar de ninguém fazendo esse exame, mas basicamente compartilhar que existe, que é o que eles estão chamando de teste de compatibilidade genética aqui, ou também conhecido lá nos Estados Unidos como painel de portadores. Então, o painel de portadores é basicamente um exame que vai sequenciar vários genes para ver se você é portador. Então, portador é aquela pessoa que ela tem um gene que causa uma doença genética, só que essa doença genética ela precisa de 2 genes para se manifestar. Então, no caso, todo mundo tem vários desses genes, considerados recessivos, que quando eles estão presentes em uma cópia na pessoa, ela não manifesta a doença. Então, eu pareço saudável, mas eu tenho vários genes que causam uma doença quando eles estão presentes em 2 cópias. Então, eu tenho uma cópia só desse gene, a minha outra cópia está funcionando, então eu não manifesto doença nenhuma. E aí, o meu marido ele pode ter a mesma coisa. Então, esse risco aumenta de eu ter esse gene e o meu marido ter o mesmo gene mutado. Isso aumenta nos casais consanguíneos, né? Então é por isso que esse exame é interessante para pessoas que são da mesma família. Então, eu tenho um gene mutado, o meu marido tem o mesmo gene, a gente não sabe porque a gente é saudável, porque a gente tem uma cópia cada. Mas aí esse exame, ele vai ver se eu tenho esse gene e o meu marido tem esse mesmo gene, que se encontrar quando a gente tiver um filho, se esses 2 genes forem herdados, o gene mutado meu e o gene mutado do meu marido, aí a criança vai ter aquela doença, como por exemplo a fibrose cística, que é uma doença que precisa ter 2 cópias mutadas. Então, esse painel de portadores ou esse teste de compatibilidade genética, ele vai fazer exatamente isso, ele vai sequenciar vários genes para ver quais os genes que você tem que o seu marido também tem. E aí, esses painéis, eles variam de laboratório para laboratório. Existem painéis que são considerados direcionados, que são aqueles que são meio direcionados, obviamente, dependendo do seu histórico familiar ou então da etnia. Então, se vocês são, por exemplo, afrodescendentes, a gente vai pesquisar doenças que são mais típicas nessa população, como, por exemplo, a anemia falciforme. Se vocês são descendentes de europeus, caucasianos, aí a gente vai investigar algumas doenças específicas, tipo fibrose cística, esse tipo de coisa. E também muito comum a gente falar de judeus Ashkenazi, que eles também têm um grupo específico de doenças que são mais comuns neles, que é, por exemplo, a doença de Tay-Sachs. Então, esses painéis direcionados, eles são para genes voltados mais específicos para a população ou para o seu histórico familiar. Então, se você já tem ali um histórico de fibrose cística, por exemplo, às vezes não é nem caso de fazer um painel, porque você não vai precisar investigar vários genes, você vai direto naquele gene específico. Mas, além disso, existe o painel de genes expandido, que aí vai depender muito de laboratório que cada um está oferecendo, mas aí já não é mais tão direcionado, é uma coisa mais geral. Então, lembrando que existem muitas doenças genéticas, então a gente não consegue triar para todas que existem e garantir que vocês vão ter um filho ali saudável. Até porque a gente pode até garantir um dia que não vai ter nenhuma doença genética, mas aí a gente também não pode garantir que a criança não vai ter alguma dificuldade no parto, por exemplo,
falta de oxigênio, e aí isso causa deficiência intelectual na criança, ou então doenças neuropsiquiátricas na vida adulta, que essas coisas são muito difíceis de prever. Então a gente nunca tem como garantir nada, né? Mas esses exames, esses painéis de portadores expandidos, eles estão ali para dar uma garantia maior ali para aquelas famílias que são mais preocupadas e estão dispostas a gastar dinheiro, que eles podem fazer esse painel para ver várias doenças diferentes, e aí vai depender do laboratório, mas aí o laboratório geralmente faz um painel com... No caso, eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada. Existem 2 painéis desse laboratório, Genomics. Não estou sendo paga para fazer propaganda, só porque é o único que eu conheço que faz isso aqui. Mas eles oferecem 2 painéis, um com 250 genes e outro com 600 genes. Então dá para você diagnosticar aí umas 600 doenças genéticas. E é isso, esse painel expandido tá ali para você ver se você é portador de um gene que causa uma doença e o seu marido também é. E aí esse painel expandido é justamente para testar várias doenças diferentes. E geralmente os laboratórios eles fazem esses painéis avaliando doenças que são consideradas graves e que afetam a criança desde que ela nasce ou desde a infância. Então existem esses exames, existem muito mais laboratórios nos Estados Unidos fazendo eles do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil já está começando também. Não conheço ninguém que fez, não sei quanto é, então se vocês quiserem compartilhar aqui alguém que já fez ou que tem interesse em fazer e sabe dos preços, vou achar muito interessante. E aí, no caso, se vocês fazem um teste desse e o resultado vem dizendo que você tem a possibilidade ali de ter um gene que o seu marido também tem, então vocês têm um risco de ter uma criança com uma doença genética do tipo recessiva. Então existem algumas opções para vocês. E aí quem vai discutir as opções com vocês pode ser o médico geneticista ou alguma pessoa responsável pela reprodução assistida, talvez o médico ginecologista, obstetra, eu não sei direito quem que faria isso aqui no Brasil. Mas ele vai provavelmente falar para vocês as opções. Uma delas é passar por um ciclo de reprodução assistida, em que você vai ter a fertilização in vitro, né? Então, vocês vão coletar os óvulos e os espermatozoides, vão juntar no laboratório. E aí, você vai poder fazer um PGD, que é um diagnóstico genético pré-implantacional. Então, a gente vai ver as células daquele embrião, vai ver se aquele embrião herdou a mutação. Então, esse embrião, se a gente levar essa gestação para frente, esse embrião ele vai ter a doença, no caso, por exemplo, fibrose cística, ou a gente vai ver os outros embriões que não herdaram essas mutações. Então, a gente consegue fazer uma seleção desses embriões. Então, uma das opções é essa, né, a reprodução assistida com o PGD, o diagnóstico genético pré-implantacional, para ver se o embrião herdou a doença ou não. Herdou os 2 genes mutados, né? Outra opção é passar por um ciclo de fertilização também, mas com doador de sêmen ou com doador de óvulos. Então, para garantir que o meu óvulo, por exemplo, o meu gameta, ele vai ter o gene mutado, mas o da outra pessoa muito provavelmente não vai ser mutado. Então, ele vai estar protegido com outro gene, né? Então, a pessoa vai simplesmente ser, no máximo, portadora daquela doença, mas vai ser uma criança saudável. Então, essa é uma opção também, doador de sêmen e doador de óvulos. E, por fim, existe a possibilidade de vocês já estarem grávidos ou de tentarem engravidar naturalmente e investigar de pertinho essa gestação. Então, fazer ultrassom com bastante atenção e fazer talvez alguns exames pré-natais, como por exemplo a amniocentese ou a biópsia de velocidade coriônica, que vai permitir então que a gente veja aquele feto ali que está se formando, ver se a partir das células dele que já está ali na gestação da mulher, né, já está se formando, a gente vê se aquele bebê que já está na 15ª semana de gestação, a gente vê se ele herdou as mutações e, consequentemente, se ele vai ter a doença ou não.
Então, é isso. Existem coisas que vocês podem fazer se vocês já estiverem grávidos e quiserem saber o risco da criança ter uma doença genética. Existe também coisas que vocês podem fazer para se informar e para se planejar antes mesmo de vocês ficarem grávidos. E só lembrando que a maior probabilidade, então, é que vocês, mesmo sendo um casal de primos, sendo aparentado, o risco é maior de ter uma criança afetada com alguma doença genética, mas a probabilidade maior é que vocês tenham uma criança saudável do que vocês terem uma criança afetada. E também a gente não pode triar para todas as doenças genéticas que a gente conhece, então, mesmo que vocês façam um exame desse, tipo um painel, a gente não pode te dar uma garantia total de que a criança não vai ter uma doença genética, até porque é muito comum também que aconteça uma nova mutação naquela criança. Então, mesmo que você não tenha um gene mutado, nem o seu marido tenha um gene mutado, esse gene pode ser mutado na criança na hora que ela é formada. Então, a gente nunca tem como garantir para vocês que a criança não vai ter uma doença genética, mas se vocês têm interesse, existe agora esses exames que são os painéis de portadores para deixar o casal mais tranquilo, se for o caso de vocês que estão muito preocupados com a possibilidade de terem uma criança com uma doença genética. Então é isso, lembrando que se vocês quiserem apoiar meu canal, vocês podem fazer isso no link do Apoia-se. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem mandar por e-mail ou nos comentários abaixo.